Bom, então hoje, continuando o sexto capítulo do livro Renúncia, na semana passada nós começamos esse capítulo, né, que se chama Novos Rumos, e a gente estava vendo já uma fase nova na vida da Madalena, na presença do Padre Damiano, o Padre Damiano com frequência participando da casa dela, geralmente à noite, fim da tarde, com conversas muito esclarecedoras, consoladoras, inclusive com ideias que são difíceis de ver, né, por parte até de um padre, e principalmente naquela época que estava acontecendo a Santa Inquisição. E quando o padre fala das dificuldades da vida, da importância de continuar sempre resignado e a- obedecendo, né, certas coisas, ele também fala da crença nele, dele que a vida não é uma só, de que existem consequências que a gente traz de uma vida passada. E é nesse momento que a Madalena comenta com ele. Ela fala assim: poxa vida, a minha experiência de vida parece realmente como um plano de expiações, né? E ela fala que desde criança ela é obrigada a se curvar às circunstâncias. E terminamos quando o padre justamente fala assim: e és muito feliz em não desobedecer. Então, mesmo com as dificuldades da vida, ela vem sempre encarando bem, vem sempre demonstrando uma obediência, uma fé, né, até uma certa doçura com relação a lidar com as dificuldades. E quando ele fala isso, ela fala: entretanto, padre, as mágoas são muitas e rudes. E aí ele fala: mas se o esforço divino de Jesus foi aureolado no Calvário, quem poderá pensar na glória celeste sem a coroa de espinhos? Então, e isso é uma verdade, né? Toda vez que a gente pensa nas nossas dificuldades, mesmo a gente tentando estar num caminho do bem, de aprendizado, de boas condutas, a vida apresenta dificuldades ou sofrimento. Como é que nós podemos querer algo na vida material muito confortável se o nosso mestre Jesus mostrou que, na verdade, é como a gente lida com essas dificuldades, esses espinhos? Porque ele não tinha nada a pagar e ainda assim enfrentou uma vida materialmente desafiadora. As pessoas felizes costumam não ter história e, quando a possuem, nem sempre registra episódios mais dignos. Com essa ideia, não quero dizer que devamos andar no mundo como aventureiros do sofrimento, em farrapagem de trapos e lamentos, mas desejo realçar o valor das lutas incruentas do coração, que temperam o caráter e iluminam a vida. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar e é algo que eu já me peguei pensando algumas vezes. Quando a gente entende e aceita o sofrimento com mais facilidade, isso não quer dizer que a gente deva buscar uma vida de sofrimento voluntariamente. Ah, então minha vida está muito fácil, eu vou querer passar necessidade. Não é isso. Faz parte da nossa busca a gente querer melhorar a situação, a felicidade das pessoas, a nossa felicidade, a felicidade da família. Eu acho que o grande entendimento está em a gente fazer o máximo para a gente se melhorar e melhorar a vida dos outros, mas quando as coisas se apresentam alheias às nossas decisões ou ao nosso esforço, a aceitação sim. Aí a aceitação sem reclamação, sem revolta, sem desânimo. Eu acho que esse é o grande segredo da nossa vida, né? A maioria dos santos esteve indecisa até que o testemunho redentor
pela dilaceração de si mesmos, lhes abriu os horizontes infinitos da eternidade. Então, mostrando que a vida nos tira da zona de conforto, até para uma conclusão, para uma sublimação dos nossos espíritos, mesmo que a gente esteja tentando conduzir a nossa vida no caminho certo. Então não é para que nós sejamos punidos. As dificuldades da vida é para que nós cresçamos ou nos definamos decisivamente em que caminho nós estamos. E é como ele falou, a maioria dos santos esteve indecisa até o testemunho redentor, que aí é onde abre os horizontes para o infinito. Nascemos e renascemos até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. Então, quando ele fala tudo isso, né, mais uma vez, dando esclarecimento, consolo para ela fala: vossas ideias a respeito da pluralidade de existências, disse Madalena, traduzem imensas consolações. Depois que voltei da França, já fui 2 vezes à igreja de São Tomás assistir aos ofícios religiosos, mas nunca poderei definir as emoções que me assaltaram ao contemplar as imagens antigas. Então ela percebe que tem algum significado para ela, aquelas coisas que são mais antigas, ela provavelmente já passou por ali, já viveu ali. Ao ajoelhar-me próximo do púlpito, a grandeza do velho templo parecia revocar-me a lembranças imprecisas de outras eras que eu não conseguiria definir. Terminada a missa, visitei todos os altares e extasiei-me na contemplação do velho claustro. Então ela observa regiões, né, dessa igreja que falam muito intensamente ao seu espírito, ao seu coração. E especialmente o velho claustro, aquele ambiente onde muitos ficavam enclausurados, né? Poderosas impressões dominaram-me o pensamento. Fiquei convencida de que cada coisa ali me era familiar e, contudo, quando menina no internato, raras vezes visitei esse templo e nunca experimentei tais sensações. Sim, redarguiu Damiano em atitude de funda reflexão. A igreja e o claustro de São Tomás têm sua história longa e estranha. Ali foram tomadas muitas deliberações importantes nas reuniões dos reis católicos com os membros do Santo Ofício. Então, realmente uma história muito intensa pode ter acontecido ali e a Madalena muito provavelmente participou dessa história em encarnação passada, né? Houve uma pausa e logo a moça interrompeu. Já que essas teorias tanto edificam, por que não cuida a igreja de as divulgar? Por enquanto, não devemos pensar nisso. Estas revelações espirituais nos chegam da mais remota antiguidade, mas a Igreja Católica não poderá tão cedo espalhar o clarão dessas verdades confortadoras. A noite que desceu sobre nós ainda não terminou. Porque ela fica pensando, puxa vida, você é um padre, você está me falando isso como verdade, por que que então isso não é falado nas igrejas? E ele falou, ainda não é o momento, ainda não tem realmente compreensão por parte dos governantes a ponto, ou interesse, né? A ponto de poder falar isso abertamente. Mas, acaso não se trata de consolações divinas? Ela perguntou, né? Sim, mas nossa crença atual tem sua base no terror da tirania religiosa e não na liberdade sublime do Evangelho. Se Jesus voltasse agora à Terra, seria perseguido como impostor, com suplícios talvez maiores que o da cruz. A gente não para pensar nisso, né? A gente sempre acha que Jesus
tá muito óbvio, né, quando ele aparece. Todos nós, inclusive os que estão em posições de importância, né, na igreja ou em todas as religiões. E é o que Damiano está falando aqui. Se Jesus voltasse à Terra na figura de um desconhecido, mas com as características que são é, inegáveis do Cristo, muitos de nós iríamos achar que aquilo lá era uma farsa e iria condenar de novo. E na época da Santa Inquisição, mais ainda, porque eles não olhavam de jeito nenhum para a humildade, para a bondade verdadeira, para a fraternidade ampla e sincera. Então, se Jesus aparecesse principalmente naquela época da humanidade, ele talvez fosse de novo condenado pela humanidade em suplícios maiores ainda, talvez, do que o da cruz. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda tínhamos pescadores. Em Roma, esplendem palácios, enquanto que em Belém fulgia a manjedoura. No Vaticano, faíscam gemas preciosas da tiara pontifícia. Em Jerusalém, o cálice era de vinagre e a coroa tecida de espinhos. Então, imaginem realmente que com a cegueira que a nossa religião passou por um determinado tempo aqui na humanidade, como que eles receberiam Jesus? Como que nós receberíamos Jesus ainda hoje? Madalena recolhia as citações com um indisfarçável interesse enquanto o eclesiástico rematava. Compreendes as diferenças? Abraçais então a reforma? Arriscou referindo-se ao movimento religioso iniciado por Martinho Lutero. Então, quando a Igreja Católica estava cometendo muitos equívocos, existiram os movimentos religiosos de trazer a essência de volta, né? E foi quando então começou-se o intuito da reforma protestante. Protestava-se contra os absurdos que o catolicismo estava fazendo e vamos então restaurar o cristianismo. E aí então Madalena pergunta para o padre Damiano: então você não é católico de coração? Você é, adere, abraça a reforma protestante? E aí ele fala: aceito a necessidade da reforma íntima. Se os protestantes puderem alcançar semelhante renovação, por certo serão bem-aventurados. Então, olha que bonito que ele responde. Ele não é de uma religião ou de outra, ele é da verdade, da busca pelo verdadeiro propósito que o cristianismo traz, né? Que é a renovação íntima. E se a reforma protestante tiver sucesso nesse propósito, eles serão bem-aventurados. Então eu aplaudo. Quanto ao mais, se ainda me encontrasse sem responsabilidades definidas, seria justo empunhar uma espada de batalhador ativo em prol do restabelecimento da verdade. Contudo, se Deus me chamou ao labor do ministério católico, devo obedecer compreendendo que o meu combate é no silêncio e na meditação, longe dos olhos indiscretos do mundo. Então, olha que bonita essa resposta do padre Damiano e como isso é realmente uma definição de obediência, de não falar mal daquilo que está, da onde ele está fazendo todo o seu trabalho, né? Então, falou, se Deus me colocou aqui, é porque então aqui eu vou obedecer e o meu combate é em silêncio, sem
enfrentar, né, maiores conflitos, sem fazer contendas, e sim sendo um pacificador, mas sempre em busca da verdade. Aquelas conversações construtivas repetiam-se diariamente. Quando o sacerdote não comparecia, a viúva Davenport, Dolores e João de Deus, seguidos de Alcione, prosseguiam nos mesmos comentários. Então, com padre ou sem padre, eles já tinham o hábito de sentar toda noite e conversar sobre o Evangelho, reflexões elevadas, né? Eram passagens evangélicas, livrinhos de meditações, contos educativos, o material de luz das palestras fraternais do grupo modesto. Padre Damiano, de vez em quando, contava a história dos primeiros mártires do cristianismo e a recordação dos sacrifícios provocava um manancial de lágrimas benéficas. Então, da mesma maneira que nós, né, então já estudamos e presenciamos através do livro Há 2000 anos, do livro 50 anos depois, a história desses primeiros cristãos, né? O quanto, a exemplo da história da própria Lívia, né? Que eles eram obedientes ao propósito cristão. Então, mesmo que fossem presos, condenados, fossem ao circo, né? Às feras, ao fogo, às flechas, seja lá o que for. Então, essas histórias sendo contadas ali para Madalena, mostrando o exemplo de alguns dessas dificuldades do início, provocava neles, né, até uma emoção que era benéfica. Choravam de emoção, mas de maneira benéfica a realmente entender esse sacrifício. A lembrança de sua resistência heróica, de sua exemplificação de coragem, bondade e fé, acendia em todos novas claridades confortadoras. Eu acho que da mesma maneira que nós, quando passamos por esses livros, a gente fica emocionado e animado com realmente o exemplo, mostrando que pode ser a dificuldade que for, eu tenho como, se eu quiser ou se eu tiver pronto, de passar isso da mesma maneira, e isso vai significar uma ascensão até mais rápida para o espírito de cada um de nós. E isso estava acontecendo, né? O padre contando para eles ali. Os meses corriam céleres para aquela reduzida assembleia de corações que não desejava outra coisa senão a paz perfeita em Jesus. A pequena Alcione encontrava singular encanto nas descrições dos tempos remotos, em que os cristãos perseguidos se reuniam nas catacumbas abandonadas. A narrativa das festividades bárbaras da época de Nero marejava-lhe os olhos. Mas quando ouvia a leitura das respostas firmes dos mártires aos algozes, exultava de entusiasmo. Então, olha que bonito, como a pequenina Alcione, que já era um espírito, que já tinha demonstrado, né, esse testemunho na vivência como Célia, mas esse espírito pequenino sendo, mais uma vez, nessa nova jornada, apresentada a essas informações, então, olha, ela tinha encanto nas histórias dos cristãos perseguidos. Ela ficava sensibilizada ao extremo pelos absurdos que o imperador fazia. E ela, na verdade, ficava entusiasmada quando ouvia como os mártires respondiam a essas, né, dificuldades. Como era a postura deles. Denunciando vocação para o sacrifício, certa vez interrogou: Padre Damiano, onde é agora o circo? Olha isso. O que que essa pequenina, aonde vai o pensamento de uma criança nesse nível? Tão encantada que chega ao ponto de falar assim: se eu precisar ir para o circo, onde que é hoje? De testemunhar a minha fé. E as feras?
Ainda podemos sofrer para mostrar a Jesus que não estamos de acordo com os que o crucificaram? Então, olhem isso, ela já demonstrava uma compreensão de que ser seguidora de Jesus não é se revoltar contra as maldades do mundo, é devolver com um padrão de bondade, não de revide, de obediência, de renúncia, de aceitação, de resignação. O religioso achou muita graça na lembrança e explicou: sem dúvida, poderemos testemunhar nossa fé a todo tempo, em todas as circunstâncias. E observando que a criança aguardava a resposta completa, concluiu sorrindo: agora o circo é o mundo. E na maioria dos casos, as feras são os homens. Olha isso. Então ele sabe que, como criança, ela queria não só uma resposta assim, pode ser em qualquer lugar. Ela queria uma resposta completa. E ele fala: ó, o circo é o mundo e as feras são os homens. E nós estamos expostos constantemente às feras do circo romano que nós estamos aqui sendo colocados. E como é que nós estamos reagindo a essas feras, né? 2 anos relativamente tranquilos assim passaram. O religioso amigo vivia sempre na expectativa de uma surtida à América. Quando todos os planos pareciam ajustar-se ao cometimento, surgia um imprevisto dominante. Aqui mostrando mais uma vez como, apesar dos nossos planos, a vida às vezes nos impede ou nos conduz a certas situações ou conquistas que são coordenadas lá por cima. Então, passaram-se 2 anos, desde a morte do Antero de Oviedo ao livramento da questão lá da tentativa de pegar as terras e a própria Alcíone. E surgiram ideias que o padre já tinha falado de um dia levar a família e ele mesmo queria ir para a América. Mas a vida sempre, por mais que eles tentassem a vida, um imprevisto acontecia e impedia. Então não era para ir. Adiavam-se então as esperanças indefinidamente. Madalena Villamil, todavia, gozava melhor saúde, com exceção dos pés, que a obrigavam a se contentar com a pequenina paisagem da sua pobre granja. Movimentava-se, porém, sem maiores torturas, dentro da casa e no âmbito do quintal, e isso era motivo de enorme satisfação. As palestras e reflexões diárias sobre a vida espiritual renovavam-lhe as forças psíquicas. Tinha ilimitada confiança no futuro de além-túmulo. No trato das ideias novas, chegava à conclusão de que a viuvez e a pobreza material representavam condições do testemunho e em tudo havia possibilidades de honrar os decretos divinos. Aqui a gente vê como nessa encarnação, com o amparo, é claro, do padre Damiano, mas da própria presença da Alcione, mas como nessa encarnação, esse espírito, que a gente sabe, né, que é o espírito da mãe da Célia naquela encarnação, depois de tantas encarnações tentando e ainda assim não avançando tanto, a gente vê que nessa encarnação ela consegue aceitar, não se rebelar, ela consegue avançar espiritualmente. Recordava o passado, detinha-se nas reminiscências dos dias mais tormentosos e refletia que as piores situações haviam passado. Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo celestial nas carícias da filhinha, cuja companhia representava o alfa e o ômega de sua vida. Sua fé religiosa, ao influxo dos novos conhecimentos, ganhara maravilhosos poderes de resistência. Aqui,
Eu vou fazer voltar um pouquinho atrás, porque eu me lembrei disso e eu acho que é importante, porque eu acabei de falar dessa encarnação que esse espírito não fraquejou, aceitou as dificuldades e está vencendo, com o amparo do alto e com o amparo de algumas almas que estão ali. Vocês se lembram que nas dificuldades ali um pouquinho atrás, ela pensou em se matar. Ela pensou em fugir de todas essas dificuldades da vida e naquele momento, o que que acontece? Alcione chora, pede colo e abraça ela e cai o crucifixo da mãe dela no momento ali, onde naquele momento ela entende. Era um absurdo o que ela estava pensando. Mas ela é sempre uma escolha. Ela deu a atenção a esse amparo do alto e não ouviu a pensamentos egoístas, né, e de tentar fugir das dificuldades ali, das provas que a vida estava apresentando. Então, sim, e aqui eu lembrei disso porque aqui falou, né? Além do mais, a providência lhe concedera um bálsamo nas carícias da filhinha, que era para ela tudo, o alfa e o ômega. E era nesses poderes, nessa presença, que ela conseguia forças, muitas vezes, e agora com o coroar, né, da presença do padre Damiano, que é Nestório daquela época, que é nosso querido Emmanuel. Estava certa de que encontraria novamente o esposo e os pais quando entregasse o corpo material às sombras do túmulo. Essa crença proporcionava-lhe constante renovação de energias morais e, chegada a noite, na hora das preces, sentia doce tranquilidade de consciência e infinita esperança a encher-lhe o ferido coração. Por essa época, verificou-se memorável evento no sítio. Atendendo à generosa interferência de amigos, os Estigarríbias consentiram no casamento de João com a Dolores, e Madalena muito se regozijou com o feito. A cerimônia, muito simples, foi celebrada na residência da noiva, pelo padre Damiano, com a presença de Dom Alfonso, que via no feito um elo a unir a fazenda poderosa à humilde chácara confinante. João de Deus, no entanto, casara-se sob condição de continuar na mesma situação de semi-liberto, da qual a esposa teria de compartilhar. Dolores, todavia, ficou livre para prosseguir cooperando com a ex-senhora como lhe aprouvesse, apesar de Madalena ter agenciado outra serva indispensável aos trabalhos da horta e do pomar. A família Estigarribia, desejando talvez apagar as más impressões do passado, então, apesar daquela tendência, daquele quase crime que foi quase cometido naquela época, né? E que o padre Damiano conseguiu mudar a trajetória. Então, talvez nesse momento eles, de certa forma, arrependidos ou com intenções de apagar só para se saírem de bonzinhos, não sei. Mas o importante é que é um movimento positivo nessa direção. Então, desejando apagar as más impressões do passado, mandou construir uma casinha modesta para o casal. Então, o João de Deus e a Dolores, que casaram, um era funcionário dos Estigarribas, o outro da Madalena, e mandou fazer uma casinha justamente na divisa da chácara, para que a senhora Villamil não ficasse afastada dos seus amigos prestimosos. Dessarte, o casamento da serva não alterou o regime doméstico de Madalena de maneira essencial. Como a interpenetração de planos constitui fenômeno inelutável do curso da vida, vejamos o que ocorria a Antero de Oviedo no plano espiritual. Então, até agora foi descrito o que está acontecendo na sequência da vida
espíritos encarnados, mas agora Emmanuel vai chamar a atenção aqui. Como a gente sabe da relação constante do mundo espiritual com o nosso mundo dos encarnados, agora eles vão descrever um pouco, porque eles falaram ali, né? Passaram-se 2 anos, mas eles vão descrever um pouco o que aconteceu depois da morte de Antero de Oviedo com ele mesmo, como se deu a sequência ali no mundo espiritual. Em região de sombras compactas, seu espírito reparava com lágrimas de compunção a inconsciência de outrora. Azorragado pelo remorso, tinha a impressão de estar mergulhado em noite infinda, no bojo imenso de insondável abismo. 2 anos lhe pareciam 2 séculos de amargor inconcebível. Então, olhe como um espírito em sofrimento, e ele estava em sofrimento profundo por conta de todas as escolhas ruins que ele fez, e o pior, aqueles 2 anos pareciam como 2 séculos. É por isso a descrição de que o inferno parece eterno, né? Algo que você não vê fim. De quando em quando tentava erguer-se do abatimento que o prostrava, para logo recair em marasmo de agonias, como se lhe não fora possível intentar sequer desprender-se daquela geena. A geena é aquele local, né, na época ali do Cristo, onde, quer ver, ó, se a gente clica aqui, ó, Geena, cidade antiga de Jerusalém, onde era um depósito de lixo, onde eram incinerados. Então existia um fogo constante ali para queimar o lixo. Então, e essa é a descrição do fogo do inferno para muitos espíritos. Eles se sentem como se estivessem naquele fogo que existia ali na região de Jerusalém. Então, o Antero descreve que ele tentava sair daquele fogo que consumia ele por dentro, mas sem conseguir. Várias vezes ele tentava e se prostrava novamente. A princípio tinha fome e sede, mas aos poucos tais sensações cediam a padecimentos mais atrozes. As últimas impressões da morte trágica substituíam e até se requintavam, esmagando qual catadupa de indefiníveis angústias. Catadupa, né, como se fosse uma cachoeira de indefiníveis angústias. Então, olha que interessante que falou. Desencarnado, ele padeceu, ele sofreu sede e fome, e depois isso diminuiu, mas passou a sentir padecimentos mais atrozes do que sede e fome constante. Então, como se fosse uma cachoeira de indefiníveis angústias. Terrífico silêncio envolvia-o, uniforme, invariável. Quando ansiava por ouvir vozes humanas, chegavam-lhe ruídos confusos de gargalhadas escarninhas, deixando-o quase convicto de estar sendo espreitado por inimigos intangíveis, que, embora igualmente mergulhados no manto de trevas espessas, zombavam de Deus e das noções cientificantes da vida. Então ele estava envolvido pela legião, né, de espíritos trevosos que acompanhavam ele pelas escolhas que ele fez na vida. Lágrimas dolorosas lavavam-lhe o rosto incessantemente. Apesar de convencido do seu desprendimento do corpo carnal, guardava a impressão nítida de sua personalidade humana. Precito impenitente, recompunha os mínimos elos das experiências em que fracassara. A infância na Espanha, os desvelos maternais de Dona Margarida, as preciosas oportunidades perdidas, tudo. Então é interessante isso porque é uma descrição que a gente lê em outros fatos, né, de desencarne. A gente é revisitado por tudo que nós fizemos na nossa vida. Tudo. Tudo o atormentava e transformava o coração em fonte de pranto inestancável.
As possibilidades de Paris apareciam-lhe agora como largos caminhos que o temiam, que o teriam conduzido ao dever mais nobre, e, no entanto, cruel e egoisticamente desprezado. A lembrança do crime praticado com a prima, enferma e indefesa, era uma úlcera envenenada que lhe agravava a desventura. Então ele se lembrou das oportunidades de crescimento, de direcionamento no caminho do bem, através da mãe, né, adotiva dele, né, que era a dona Margarida, dos equívocos, das escolhas egoístas, do crime que ele praticou contra a própria prima, porque, imaginem, até hoje não se sabe, afastou ela do marido por um capricho, porque ele queria ela para ele, e isso tudo agora queimando na consciência dele. Era como se ali a tivesse recebendo a falsa notícia do marido, acarinhando a recém-nascida desfeita em pranto. Então ele via a cena, revia a cena da mentira, do momento em que ele deu essa notícia decisiva que afastou os dois. Depois era o moço irlandês viajando cheio de confiança nos seus préstimos fraternos e, coisa extraordinária, no pandemônio das recordações, como que lhe ouvia as últimas palavras na véspera da partida. Quer dizer, ele lembrava de coisas lá do passado e coisas do momento em que ele desencarnou. Apuado pelo remorso, voltava às ruas parisienses devastadas pela varíola ascorosa e debalde tentava regredir no tempo a fim de corrigir o erro clamoroso. Então não tem volta, né? Os erros cometidos, não tem como a gente voltar atrás, como o Chico dizia, né? E refazer o nosso passado. Mas o que a gente tem em mãos é a partir de agora fazer algo de diferente para que a gente garanta um futuro diferente. Então nós não podemos voltar atrás, mas nós podemos refazer daqui para frente. Mas ele tentava, ele queria voltar no tempo para não fazer mais aquilo, corrigir aquele erro. Nos pesadelos que o assediavam, revia a casa de Santo Honorato, ansioso por defender Madalena até ao fim. Mas, simultaneamente, a lembrança do cemitério, com as aleivosas sugestões de Susana, passava-lhe no cérebro entontecido, qual nuvem de fogo. Uma azenha ao estridor de reminiscências amargas que pareciam não ter fim. A recordação do regresso à terra natal com propósitos ignóbeis e a insistência brutal por satisfazê-los com a prima que deveria respeitar levavam-no às raias da loucura. Então, é nesse turbilhão de lembranças que a própria consciência trazia, é que ele chegava a momentos que ele estava à beira da loucura já. Federico Isaza surgia-lhe como verdugo de cuja influência aviltante era preciso fugir, mesmo de longe. Atemorizavam-no as reminiscências concernentes ao comércio e tráfico escravista, revia as cenas torpes das embarcações negreiras nas raras vezes que as visitara ao largo da costa africana. E ouvia as lamentações e o praguedo dos que se viam obrigados à separação dos entes queridos. Tudo lhe aflorava a mente dolorida com prodigiosa vivacidade e nitidez. Como não conseguira entrever a verdade na terra? Que venda estranha lhe cegara os olhos? Por que não amparar a Madalena nas vicissitudes da sorte, em vez de arruinar-lhe o porvir de esposa e mãe? Olhem como do lado de lá a gente começa a enxergar tudo de maneira diferente, sem as ilusões que a gente cria aqui na carne, né? Por que anuíra a criminosa sugestão de abusar das criaturas ignorantes, conduzindo-as a imerecido cativeiro,
quando lhe competia auxiliá-las fraternalmente por comezinho dever de humanidade. Rememorando o passado, Antero de Oviedo chorava convulsivamente, azorragado na consciência. O veneno fulminante com que se suicidara parecia corroer-lhe ainda as vísceras num suplício sem fim. Então ele, como se matou para fugir, né, dessas, ele inclusive sentia, há 2 anos se passaram, né? E ele ainda sentia o interior dele, né, as entranhas, as vísceras sendo corroídas pelo veneno que ele tomou. Tremia, chorava, aniquilava-se dentro da sua imensa dor. Todavia, o fato que mais o impressionava era ter a destra mirrada e um dos pés ressequido. Então, olha que interessante que falou de todas essas questões da memória, né, da consciência, mas um fato impressionava ele ainda mais. Ele tinha a mão direita mirrada, né, então atrofiada, e um dos pés ressequido. A treva impedia-lhe a visão, mas de quando em quando, pelo tato, com sensações dolorosas, ia compreendendo a singular anomalia. Então ele não via propriamente por uma visão espiritual, porque a escuridão em que ele vivia não deixava isso acontecer, mas ele muitas vezes pelas sensações percebia. Ao toque, ele foi percebendo que a mão dele não era mais como quando ele estava encarnado. Escoados mais de 700 dias de incomensurável amargura, certa vez rogou a Deus. Então, olha isso. Aí, então, mostrando isso, né? Como foi citado ali atrás, 2 anos se passaram. E aqui agora só confirmando. Está falando dentro desse período aí. 700 dias. Então, 2 anos de uma amargura indefinível, né? Mas em um determinado momento, depois desses 2 anos, ele rogou a Deus com todas as veras do coração. Então, dessa vez foi com uma verdade íntima. Porque quando a gente às vezes roga com segundas intenções, aquilo não é ainda do fundo do coração, as coisas ainda não acontecem. Da mesma maneira que aconteceu com o André Luiz. Passou 7 anos no umbral e quando ele fez a primeira oração sincera dele, ele foi atendido. E aqui o que está falando. Certa vez rogou a Deus com todas as veras do coração, lhe permitisse uma esmola de luz no seio das trevas que o envolviam. Recordou a figura do Cristo, que jamais procurara entender na terra, e chorou como nunca. Então ele nunca procurou entender ou vivenciar a religião ou o Cristo. Mas naquele momento ele se lembrou de que existia essa figura e chorou como nunca. E implorou então compungidamente que o Salvador se apiedasse da sua angústia infinita. Em voz baixa, qual criança embele, pediu com sinceridade, embora reconhecendo o demérito próprio. Então, aqui está um detalhe, né, que é crucial, que é algo que a gente percebe que é o que faz a diferença. Ele pediu com sinceridade e, ao mesmo tempo, reconhecendo a sua culpa, a sua responsabilidade sobre os atos que ele cometeu. Então, aí, nesse momento, ele pediu que o auxiliasse, permitindo que sua mãe adotiva viesse trazer-lhe uma palavra de coragem e reconforto. Então, naquele movimento que ele fez a Deus, ele pede a presença da dona Margarida. Depois de assim recorrer com a humildade de quem suplica saturado de inútil desespero, viu pela primeira vez destacar-se na treva um círculo de claridades confortadoras. Tomado de assombro, sentiu que alguém se aproximava em seu socorro,
mais alguns instantes e o espírito de Dona Margarida tornava-se-lhe visível. Ah, minha mãe! Exclamou, arrastando-se para beijar-lhe os pés. Há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso? Então, olha que beleza esse momento, né? E olhem que a relatividade do tempo, porque foram alguns anos ali no mundo espiritual e mais alguns anos por parte da vivência ainda que ele estava encarnado, desde que a dona Margarida desencarnou, mas na sensação dele são séculos. Então, há quantos séculos me separei do seu coração afetuoso? E naquele momento, então, ele tem a presença da mãe por esse pedido, por esse movimento sincero e arrependido que ele fez. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, nós vamos ter que parar. Porque agora a conversa da dona Margarida com ele é importante a gente ler com atenção e, na verdade, já vai ser o fim do capítulo, que a gente não vai conseguir acabar hoje. Então, na semana que vem, a gente vai voltar aqui a partir do item 23, descrevendo a conversa, essa presença abençoada que foi da dona Margarida ali na visita de Antero de Oviedo ali no umbral. Certo? Certinho, Mar. Algo a comentar que vocês queiram? Algo a Não, mais para muito bom, acrescentar ou Mar. perguntar? Na verdade, eu queria saber o que vai acontecer, mas tudo bem, eu espero semana que vem. Infelizmente não vai dar para a gente acabar hoje, não vamos poder parar no meio da conversa. Não, eu sei. Então, semana que Brincadeira. vem, mas dá vontade, né, de ir até o fim. Dá, dá. Muito bom. Então, beleza, gente. Excelente. Agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade aqui. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima noite, boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.